A gente já viu as primeiras duas leis da genética, especialmente chamadas de primeira lei de Mendel ou primeira lei da genética, segunda lei de Mendel, segunda lei da genética, e hoje a gente vai estudar aquilo que, nesse caso, vamos dizer assim, é a parte mais moderna de cálculos das leis da genética, chamada de terceira lei da genética, lei de Morgan, linkage, ligação gênica ou ainda ligação fatorial. Então, enquanto nas primeiras leis, na primeira e na segunda lei, a gente tinha os fatores totalmente independentes, porque cada tipo de característica estava dentro de um par de cromossomos, agora a gente vai ter, na terceira lei da genética, todas as características que eles estiverem falando no mesmo par de cromossomos. Ou seja, nesse caso, para a primeira lei de Mendel, a gente tinha um par de alelos que definiam o caráter. Por exemplo, na cor das ervilhas, né? O par era o par A, ou azão-azão, ou azão-azinho, ou azinho-azinho. Em todos esses casos, o azão-azão e o azão-azinho poderiam definir cor amarela e o azinho-azinho definir cor verde das ervilhas. Já, quando a gente chegou na segunda lei de Mendel, Mendel começou a analisar várias características das ervilhas, né? E entre essas ele viu duas em especial. Primeira característica, cor, amarelo-verde. Segunda, ficou bem popular também, chamada de textura ou formato das ervilhas, que era lisa ou rugosa. Sendo assim, a gente passa a ter na segunda lei da genética ou segunda lei de Mendel, dois pares para dois caracteres. O par A define cor das ervilhas, então podendo ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E o par B, nesse caso aqui denominado B, que é o par que define a textura das ervilhas. Então, bezão-bezão, bezão-bezinho ou bezinho-bezinho definiriam a textura, se era lisa ou se era rugosa. Só que é muito importante, na segunda lei de Mendel, ele acredita que as características segregam de forma independente. O que significa isso? Que na hora de tu fazer um gameta, esses gametas que são separados, que se segregam, eles segregam de forma independente e em mesmas proporções. Por quê? Porque, na verdade, a segregação independente do Mendel prevê, por exemplo, que o indivíduo que tem genótipo azão-azinho, bezão e bezinho, quando ele for colocado a sua célula no microscópio, estaria organizado assim. No primeiro par, os alelos azão e azinho. No segundo par, os alelos bezão e bezinho. Então, na hora de formar gametas, a gente tem que pegar metade do primeiro par com metade do segundo. Quais são essas metades a gente não sabe. Então, a probabilidade era igual de tu formar um azão com bezão, dava 25%, um azão com bezinho, 25%, um azinho com esse bezão, os outros 25%, e o azinho com bezinho, os outros 25%. Ou seja, a probabilidade de formação gamética aqui, pela visão mendeliana, é de 1 para 1 para 1 para 1, ou 25% de cada. Só que Mendel não propunha, não imaginava, não entendia a ideia que nós temos hoje sobre recombinação genética, ou também considerada como crossing over. Lá da parte da meiose é onde a gente tem aquele cruzamento das pernas cromossômicas. Quando acontece isso só é previsto na terceira lei, a lei de Morgan ou a terceira lei da genética. Thomas Morgan então propôs o seguinte, que o indivíduo que tenha genótipo azão-azinho, bezão-bezinho, nem sempre ele vai segregar de forma independente suas características, podendo ter células assim ou assim, que a gente chama de células com gametas que serão formados em proporções diferentes. Ou seja, o que acaba acontecendo é que agora a segregação não é mais independente, ela é dependente do crossing over. Então, considerando a terceira lei ou lei de Morgan, o que a gente tem na verdade é o seguinte, se o indivíduo é azão-azão, ou melhor, azão-azinho e bezão-bezinho, ele pode ter esse azão-azinho e bezão-bezinho tudo ligado no mesmo par. Então ele pode ter a célula posicionada de duas maneiras diferentes. Posição cis, onde a gente tem os dominantes de um lado e os recessivos de outro, mas no mesmo par. Então a posição cis pode ser representada assim, desenhado, ou azão-bezão, barra, que significa os dois cromossomos, azinho e bezinho do outro lado. Ou ainda, entre parênteses, azão e bezão, que significa num lado está o azão e o bezão, e no outro lado, o azinho e o bezinho. Nesse caso aqui, essa é a posição cis, porque tu tem todos os dominantes do lado e todos os recessivos do outro. Já, nós poderíamos ter também em posição trans. Se a gente tiver em posição trans, então a gente vai ter dominante e recessivo de um lado, recessivo e dominante do outro, ou seja, estão invertidos. Não está todos dominantes do lado e todos recessivos do outro. Então, no caso, nesse segundo tipo de célula, nós temos uma célula trans, que pode ser representada também por azão e bezinho, barra, ou seja, está no lado, do outro lado, o azinho e o bezão. Ou ainda,
Azão com Bzinho, entre parênteses, do outro lado, Azinho e Bzão, entre parênteses. Então a diferença desses dois é como estão dispostos. E comparado com a segunda lei de Mendel, não estão cada um num par, está tudo junto. Significa o seguinte, que se agora a gente for ter a formação gamética aqui, se o Azão vai, o Bzão vai junto, e não mais independente. Por isso que aqui a segregação é dependente, depende de como eles estão ligados. Então, o Azão liga no Bzão, o Azinho liga no Bzinho. Então, se a gente for fazer aqui um processo de formação gamética, nesse caso a gente deve cuidar com o seguinte, depende de quanto de taxa de permutação acontece, de quanto crossing over está acontecendo. Quanto mais distantes eles estiverem dentro do cromossomo, maior é a probabilidade de haver trocas. Quanto menor é a distância, menor a probabilidade de haver trocas. Então, o limite máximo de distância de taxa de recombinação que nós vamos ter aqui é a taxa de 50%, porque ele vai formar os mesmos 25% da lei de Mendel. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a gente vai botar aqui uma taxa aleatória de 10% de recombinação. Significa 5% de gametas serão recombinados com características do pai, 5% com características da mãe, e os outros 90% não serão recombinados, serão características iguais às que tem no pai e da mãe. Sendo assim, suponhamos uma célula cis com taxa de permutação de 10%. Então, ó, essa célula vai passar pelo processo de duplicação da fase S da intérfase e os cromossomos ficaram dispostos assim. Lembra? Cromátides duplicadas, né? Então, Azão e Bzão, no outro cromossomo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza. Quando a gente tem isso aqui, agora eles fazem recombinação, que é aquele crossing over, né? Inverte assim, e aí troca as perninhas. Então, nós vamos ficar com os gametas fazendo crossing over. A partir do momento que a gente fez isso aqui, eles voltam a se separar, e então teremos aqui agora a separação das cromátides fabricando os gametas. Primeiro, que vieram do primeiro lado, o Azão e o Bzão direto, sem mudar nada como estava na célula mãe. Essa é uma. Aí, em segundo lugar, este pedaço aqui, ligado com aquele outro lá que ele recombinou, né? Opa, com esse aqui. Aí o que acontece? Formou aqui o Azão com o Bzinho, 5%. Aí esse Azinho do outro lado, com esse Bzão aqui, que foi o que recombinou. Também. Depois o Azinho com o Bzinho que já existia. Então, esses gametas que estão aqui, e que eles mantiveram o Azão e o Bzão, como já existia na célula mãe. E esse aqui manteve o Azinho e o Bzinho, como já existia na célula mãe. Esses dois, são os das pontas, são chamados gametas parentais, os que estavam nos pais. O segundo caso, que são esses do meio, que foi formado pela mistura. Esses que são formados pela mistura, que vai ser este com Azinho e Bzão, Azão e Bzinho, esse Azinho com o Bzão, esses são aqueles que vão ficar misturados. Esses do meio, então, que são o Azão e o Bzinho e o Azinho e o Bzão, são os recombinantes. Esses recombinantes, então, na verdade, eles vão ser divididos, já que a taxa de recombinação é 10%, 5% para esse, 5% para o outro. Então, o Azão e Bzinho 5%, o Azinho e Bzão 5%. Então, já deu os 10%. Então, os outros 90% serão divididos entre os gametas parentais, que serão o Azão com Bzinho e o Azinho com Bzinho. Então, nesse caso aí, quando a gente pega agora uma célula que é trans, essa célula que é trans, ela só inverteu os dominantes aqui embaixo, que estão trocados de posição. Então, agora vai ser Azão com Bzinho, Azinho com Bzão. Como tu inverte só a parte de baixo, então, o que acaba acontecendo? Eles duplicam de novo, considerando a mesma taxa de permuta de 10%. Eles duplicam de novo, e no momento que eles duplicam, agora a gente vai ter o seguinte, crossing over, e então sai daqui do primeiro lado, primeiro gameta parental, Azão com Bzinho. Daqui do outro lado, sai o segundo parental, Azinho com Bzão. Então vejam que agora os parentais não são gametas iguais aos de antes, por causa da posição trans. Aí nós temos o Azão com Bzão, que passa a ser este recombinante, e o Azinho com Bzinho, que passa a ser este recombinante. Como a taxa de recombinação continua sendo exatamente igual, que é o mesmo 10%, então 5% para esse, Azinho e Bzinho, 5% para esse, Azão e Bzão. E os outros 90%? Bom, os outros 90% vão ser divididos entre os parentais, este parental e este, ficando 45% Azão e Bzinho e 45% Azinho e Bzão. Os recombinantes sempre estão em menor quantidade.
Então, se eles te derem, por exemplo, uma taxa de recombinação de 20%, significa que vai ser 10% para esse e 10% para esse. Os recombinantes sempre estarão em menores quantidades. Uma outra coisa que é muito comum de aparecer é eles pedirem um mapeamento dos cromossomos. Como é que estão dispostos os genes? Então, eles vão dizer que a taxa de permuta é igual à distância entre os genes. Então, se ele diz assim, se o gene A e o gene B estão distantes por 20 unidades de Morgan, ou centimorgan, ou unidades de recombinação, essa é a distância. Se ele deu que a taxa de recombinação é 20%, a distância é 20 unidades de Morgan. Se ele deu que são 10 unidades de Morgan, a distância entre os genes, então, é 10 unidades de recombinação. Se ele te pedir um cruzamento, a primeira coisa que tu vai fazer é achar isso aqui. Quantos são, por exemplo, os nossos gametas? Aí depois tu vai fazer o cruzamento normal. Por exemplo, se a gente tiver então a frequência de recombinação entre os locos A e B sendo de 20%, vamos tirar os dados importantes, tá? 20% de frequência de recombinação. Qual é o percentual esperado de descendentes com o genótipo Azão e Bzão, Azinho e Bzinho? Então ele está dizendo, é uma célula que vai ter o Azão e o Bzão de um lado e o Azinho e o Bzinho do outro. Eles querem saber qual é a chance de nascer isso aqui. Sendo filhos de pais com os seguintes genótipos. Então esse aqui é o resultado que a gente quer. A gente quer que nasça uma célula cis, que tem dominantes de um lado e recessivo do outro. Só que eles querem saber qual é a chance disso aqui nascer se a gente tiver um cruzamento de indivíduos que são Azão e Bzão, Azão e Bzão, e Azinho com Bzinho, significa de uma célula cis, cruzada com outra que é Azinho e Bzinho, Azinho e Bzinho. Então ele já está te dando os dois tipos de célula. Então ele está dizendo, ó, cruzei esses dois tipos celulares aqui e eu quero saber qual é a chance de nascer uma dessas. Então, nesse caso aqui, ó, a gente deve tomar o seguinte cuidado. Ele não precisa dizer para a gente que está em ligação gênica, porque ele está demonstrando através desse tipo de representação aqui. Ele está te dando taxa de recombinação, ele está te dando os pais e como estão distribuídos os pais. Só tem que fazer o cálculo. Então, nesse caso, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente vai pensar o seguinte. Aqui tem taxa de recombinação de 20%. Então, esse indivíduo aqui, que ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele só tem um tipo de gameta que ele vai gerar. O gameta dele é Azinho e Bzinho. Então, quem muda é esse. Esse vai fazer crossover. Então, nós temos que lembrar o seguinte. Ele vai produzir 4 tipos de gametas. 2 vão ser aqueles das pontas, que são os parentais. Então, uma célula cis é desse tipo aqui. Ele vai ter, então, esse aqui que vai ser o puro, esse lá que vai ser o puro. Que seria o seguinte. Primeiro gameta, Azão e Bzão. Segundo tipo de gameta, esses dois das pontas. O Azinho e o Bzinho. Já temos os dois. Aí nós vamos ter aqueles que são as misturas, que são os gametas recombinantes. Que seria esse Azão com aquele Bzinho, Azão com Bzinho, e depois aquele outro que vai ser o Azinho com o Bzão. Então nós temos aqui os 4 gametas. Os dois das pontas são aqueles que são os recombinantes, ou melhor, os parentais, e os do meio aqui que são os misturados, são os recombinantes. Então, com taxa de recombinação de 20%, lembrem, é 20% para os dois. Então nós temos 10% desse aqui e temos 10% desse aqui. Então a gente já sabe que nós vamos ter 20% desses dois. Sendo assim, somam 20. Faltam 80%, então, para completar os gametas, que vão ser divididos em 40% deste e 40% desse. Então nós já sabemos todo o percentual. Então agora a gente quer saber o seguinte, cruzando estes gametas com esses aqui, qual é a chance de ter um filho assim, que é Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. Então nós vamos fazer o cruzamento, que é Azão e Bzão. Vou botar já aqui que corresponde a 40%. Depois nós temos o Azão e o Bzinho, que corresponde a 10%. Depois nós temos o Azinho com o Bzão, que corresponde aos outros 10%. E então, nós temos o último, que é o Azinho com o Bzinho, que corresponde aos outros 40%. E aí, nós temos o outro indivíduo que está cruzando, que é esse aqui, que tem gametas Azinho
com Bzinho. Agora é só fazer o cruzamento normal, juntar as informações genéticas. E ao juntar essas informações genéticas, nós vamos ver que aqui nós temos um indivíduo que tem Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. Quantas vezes aqui se forma? 40% das vezes serão descendentes assim. Segundo caso, nós temos Azão com Azinho, Bzinho com Bzinho. Quantas vezes vai nascer um filho com esse genótipo aqui? Apenas 10% das vezes. Depois nós temos uma terceira hipótese, que seria o Azinho com Bzão e Bzinho. Nesse caso, serão formados apenas 10% das vezes esse tipo de descendente. E por último, nós temos um indivíduo que tem Azinho e Azinho, Bzinho e Bzinho, que vai ser formado em 40% das vezes. Então, a nossa pergunta era a seguinte, qual é a frequência que nós vamos esperar, então, qual é o percentual esperado de descendentes com o genótipo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que seria o Azão, Azinho, Bzão e Bzinho. Quantas vezes tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? 40% das vezes, então, aqui está a nossa resposta, certo? Então, muito cuidado na hora de não confundir ou de tirar os dados e ver se se trata de segunda lei de Mendel com segregação independente ou se isso se trata de terceira lei da genética ou lei de Morgan.